Oi pessoal, eu sou a Lê. E eu sou a Mari da Lenda Contra a Capa e essa é a segunda parte do nosso especial de fim de ano. Então hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho mais sobre quais foram as nossas melhores leituras de 2014. E a minha quinta melhor leitura de 2014 foi o Pintacilgo. Eu descobri esse livro ainda no passado, quando eu vi ele na lista de mais vendidos da Amazon americana. Chamou mais atenção pelos comentários, tanto da crítica quanto do público. E também teve muitos autores famosos assim, que deram o seu aval, né, como Stephen King. Eu tinha bastante expectativa para esse livro, mas não chegou lá. Até eu fiquei bastante na dúvida se eu colocava esse livro no meu top 5 ou não. Ele entrou porque, apesar de assim, não ser o melhor livro que eu li, ele é um livro fantástico no que diz respeito ao relacionamento entre os personagens. Assim, sucintamente sobre o que se trata o livro, é a jornada, é a vida do Theo, que é um adolescente de 14 anos, que ele vai no museu com a mãe dele quando acontece um atentado terrorista. Então, nesse atentado terrorista, uma bomba explode e a mãe dele morre. E aquilo abala toda a vida dele. E já não bastava ser um adolescente, né? Uma época que já é conturbada, então perder a mãe, os pais dele são separados, então ele vive só com a mãe. Então aquilo abala toda a vida dele e aquilo muda todo o futuro dele. Então ele é um livro assim que ele começa meio lento. O final ele tende assim um pouquinho mais pro mistério, para suspense, e eu não gostei tanto assim. Mas ele é um livro que tu lê pela jornada. A autora ela consegue abordar alguns temas assim bem bacanas, mas de uma forma indireta, sabe? São panos de fundo que a história se desenvolve e o leitor começa a refletir sobre aquilo. Então, é um livro assim que ele demanda uma certa maturidade do leitor, tanto para conseguir apreciar a jornada desse personagem que enfrenta tantos altos e baixos, e ele também demanda uma certa maturidade para conseguir perceber esses temas, esses assuntos que a autora se propõe. Que ela discute, digamos, nas entrelinhas, não é algo assim, na cara, mas tá ali. Então, é um livro que eu tenho vontade de reler, porque eu tenho certeza que eu não consegui aproveitar tudo que estava ali. Não, e eu acho que ele foi um livro que, enquanto tu estava lendo, em alguns momentos tu achou que ele era arrastado, mas acho que foi um livro que, no final, o conjunto da obra é o que faz ele valer a pena, sim, né? Quando tu consegue analisar ele como um todo. E até eu comentei isso com a Mari antes, porque é engraçado como alguns livros, às vezes a gente termina assim a leitura e fica na sensação, é bom, mas eu esperava mais. Mas quando eu sentei para escrever a resenha desse livro, quando tu vai analisar ele friamente eu comecei a ver quantos aspectos dele eram positivos. Então, por isso que ele entrou no meu top 5. Vale a pena, mas demanda maturidade e leia pela jornada. A minha quinta melhor leitura desse ano foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Esse foi um livro que eu li sem muita expectativa, eu li ele dando uma chance e eu até quis pesquisar um pouco mais sobre ele antes de ler, e nisso eu acabei pegando um spoiler. Mas, para vocês terem uma ideia do quanto ele é um livro gostoso de ler, o spoiler que eu peguei não atrapalhou em nada o meu envolvimento. Foi um livro que me cativou completamente. E ele é um young adult e ele não traz nada de novo, assim, pro gênero, nada de inédito. É uma história de autodescoberta, como muitos dos young adults são. E a adolescência, por si só, é uma fase de autodescoberta. E o Aristóteles e o Dante são personagens completamente diferentes um do outro, que se unem e se aproximam por algumas coisas em comum, desenvolvem uma amizade, e são justamente essas diferenças que eles têm que impactam um ao outro e fazem com que eles descubram então uma série de coisas sobre quem eles são e passam a se aceitar por quem eles são, independente daquilo que os outros pensam, enfim. É um livro muito gostoso de ler, flui muito rápido, tem uma linguagem que é meio poético em alguns momentos. Até eu quero ver se eu consigo ano que vem encontrar um tempinho pra ler. Porque, se eu não me engano, quando eu terminei de ler esse livro, a gente ia se encontrar e eu me atrasei e te deixei esperando porque eu não conseguia parar de ler, senão eu precisava terminar o livro, porque ele é assim gostoso. Então, Aristóteles e Dante foi um livro que eu li sem nenhuma expectativa, mas que me cativou completamente. E a minha quarta melhor leitura de 2014 foi O Feitiço Azul. Esse é o terceiro volume da saga Bloodlines. Pra quem não sabe, Bloodlines é um spin-off da série Academia de Vampiros. Eu não li essa outra série. A princípio são sagas independentes, mas é claro que elas se cruzam. Então um pouco de spoiler da saga anterior se pega, né?
mas não afeta o envolvimento com a história. Eu resolvi dar uma chance para essa série porque eu li o primeiro capítulo que estava disponibilizado no site da editora, achei interessante, achei que a série podia ser promissora. É a jornada da Sidney. A Sidney, ela é uma alquimista, é uma ordem, a Ordem dos Alquimistas, e o objetivo deles é ocultar a existência dos vampiros do resto da humanidade. Qual que é o problema? Tem uma certa vampira, que ela vai correndo perigo de vida, e que se ela for morta, vai colocar, assim, vai gerar um caos no mundo dos vampiros, e o que evidentemente seria refletido no mundo dos humanos. Então ela tem que impedir que isso aconteça, tem que proteger essa vampira. A Richelle Mead é uma escritora excelente, a narrativa dela é fantástica, ela consegue te prender, tu literalmente mergulha em cada história, e O Feitiço Azul, na minha opinião, é o melhor livro da série. Acho que ela consegue, nesse livro, se distanciar, digamos, de episódios isolados, que é o que acontece no primeiro e no segundo livro, para então começar a focar mais na história da saga como um todo. Então, além de ter uma protagonista muito interessante, a gente vê agora a Sidney em, digamos, dilemas bem complicados. Ela tendo que fazer escolhas assim que não são fáceis para ela. Nós temos personagens muito bons, uma protagonista ótima. Digamos, ela é certinha, ela é CDF, ela gosta de estudar, tipo, ela tem tudo pra ser sem graça. Mas aí vem a habilidade da autora, né? Conseguir manipular aquilo que é clichê e colocar num contexto que é interessante e que cative mesmo. E falando em clichê, esse livro, assim, acho que dos 3 livros da série, ele tem um clichê, assim, bem grande. Eu não gosto de clichê, e particularmente esse tipo de clichê também não cai no meu grado. Mas quando o autor sabe fazer, e faz bem feito, passa batido. A Richelle, ela consegue pegar, assim, premissas, assim, simples, assim, que não tem nada demais, que teriam tudo, assim, pra não atrair o leitor. Prende o leitor na história. A Richelle é vista como uma autora de entretenimento. Ela não é vista, assim, como uma autora que faz alta literatura, não. E ao que me parece, ela nem tem... Nunca li Richelle Mead, mas não me parece que ela nem tem pretensão de ser. Não tem. Só que ela faz entretenimento bem feito. Toda a história é boa, os ganchos são bons, os protagonistas são bons, a história é boa. Tem tudo o que um leitor quer. A minha 4ª melhor leitura desse ano foi A Família Corleone. E foi uma surpresa bem grande pra mim que esse livro tenha entrado entre as minhas melhores leituras do ano, porque eu li ele, assim, bem com o pé atrás. Eu já tinha lido um livro do Mário Puzo há uns anos atrás, que foi O Seis Túmulos para Munique, e tem resenha dele aqui no blog, inclusive, e eu não gostei nem um pouco. Eu fiquei, assim, traumatizada com os livros do autor. E a razão pela qual eu dei uma chance para a Família Corleone foi porque o livro não foi escrito por ele, e sim baseado no roteiro dele, mas escrito pelo Ed Falco. O meu medo era de ler um livro que envolvesse os Corleone, que são personagens que eu gosto muito, porque eu adoro a trilogia O Poderoso Chefão, e eu tinha medo de encontrar eles no livro e patinar naquilo, e não gostar de estar, assim, vivendo uma história com eles. Mas, para minha surpresa, eu adorei cada minuto, eu adorei cada página desse livro. E até uma coisa que eu acho que ajudou bastante na leitura foi que deu a coincidência de que quando a editora ofereceu o livro pra gente resenhar, fazia assim 1 ou 2 semanas que eu tinha feito uma maratona do Poderoso Chefão. Eu tinha assistido os 3 filmes em sequência, assim, 9 horas na frente da televisão, assistindo filmes de altíssima qualidade. Hein? E eu acho que isso ajudou muito, porque quando eu li o livro, eu tinha acabado de rever os filmes, então eu tava com tudo muito fresco na minha memória, e eu acho que me ajudou, assim, a transpor a visão da trilogia do Coppola pra dentro do livro, e eu consegui realmente enxergar aquele mundo. E outra coisa que eu acho que faz o livro funcionar muito bem é que o período da história do livro é um período que não aparece na trilogia, nos filmes. Então, pra vocês terem uma ideia, ele é posterior aos flashbacks que a gente vê no Poderoso Chefão 2, mas anterior ao que a gente vê no Poderoso Chefão 1. É uma coisa meio assim... entre a fase Robert De Niro e a fase Marlon Brando do Dom Vitor, é uma coisa intermediária. Então acho que isso ajuda também, porque como não é uma fase da vida dos personagens que a gente viu no filme, evita que a gente fique comparando. E outra coisa que eu acho que dá oportunidade do leitor, ou de quem já é fã dos filmes, conhecer uma fase da vida desses personagens que ainda não teve oportunidade de conhecer. Tanto que na Família Corleone, no livro, boa parte da história gira em torno do Sonny Corleone, que é o filho mais velho do Dom Vito, que é um personagem ótimo, mas que no filme acaba não aparecendo tanto porque ele morre muito cedo. E no livro ele tem uns 17 anos, se eu não me engano. Então boa parte da história gira em torno dele, dá chance pro Sonny aparecer mais. Já o Michael, que aparece tanto nos filmes, no livro ele é uma criança, acho que ele tem uns 5 anos, então ele não aparece tanto. E eu acho que são coisas que fazem o livro funcionar muito bem, é um adendo, acho que bem interessante para quem gosta da trilogia.
E minha terceira melhor leitura de 2014 foi A Tormenta de Espadas. É o terceiro volume da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Gente, é tanta coisa que aconteceu que eu não vou nem me arriscar a falar a sinopse desse livro, porque eu acho que eu corro sérios riscos de dar spoiler. Eu achei o melhor livro da série. Quanto o primeiro livro, ele tem um caráter muito mais introdutório. E vamos combinar, né, gente? As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série épica, ela é audaciosa por natureza. Então o primeiro livro, mesmo sendo um livro grande, ele tem um caráter eminentemente introdutório. O segundo livro, ele já não é introdutório. Tu consegue ver claramente que a história está andando. Mas eu achei que ele é um livro mais arrastado. Esse livro, por sua vez, mesmo sendo maior, eu li ele em 2 semanas. Que vamos combinar, é rápido, né? Foi o livro da série que eu li mais rápido, porque ele é o melhor. As reviravoltas são assim de tirar o fôlego. Sabe quando tu tá lendo e tu pula da cama porque tu não consegue acreditar no que tá lendo? O Martin, ele é um mestre, eu já falei isso várias vezes. Acho que eu também já comentei que ele deve ser um estrategista nato, porque ele consegue pensar assim como eu imagino um general pensa. E ele consegue colocar vários exércitos, vários comandantes, várias pessoas com interesses diferentes. Acho que muito mais do que um livro de fantasia, essa série é um livro de jogos de poder. Então, ele sabe criar personagens interessantes, personagens que têm interesses próprios, personagens bons, personagens maus, personagens bons e maus ao mesmo tempo. Que são os melhores. Que são os melhores. Ele consegue te fazer sentir alguma coisa por ele. Pode ser amor, pode ser ódio, mas tu nunca fica indiferente. Então, são ótimos personagens, é uma história que evoluiu muito, ela começa a ganhar contornos assim fantásticos. Quem já conhece a saga sabe do que o Martin é capaz. Quem não conhece e tem um pé atrás por ser um livro de fantasia, eu diria, repense, porque pode ter elementos sobrenaturais. Não são tantos assim, pelo menos até agora, isso até é algo que me chama a atenção. Achei que nesse ponto da série já teríamos mais elementos de fantasia. Não é o foco. Não é o foco. Ele é um elemento que está ali, mas para mim o foco é a história de Westeros e os jogos de poder por esse reino, por esse controle do reino. Então, enfim, acho que só um escritor tão genial quanto Martin poderia criar uma obra tão épica, tão ousada, tão audaciosa quanto essa e ser bem sucedido. A minha terceira melhor leitura desse ano foi 4 Estações, do Stephen King. Esse foi o livro que fez eu começar a admirar o King. Porque a gente normalmente associa o Stephen King a histórias de terror, ao sobrenatural, ou pelo menos ao suspense, né? Mas o 4 Estações me mostrou que esquece isso. Stephen King é um cara que sabe criar bons personagens com quem a gente se importa, colocar eles em situações que são interessantes e contar isso de um jeito que faz com que tu queira saber o que vai acontecer com essas pessoas, independente de qual é a situação que elas estão. O 4 Estações é um livro que tem 4 histórias curtas, bem diferentes umas das outras, e uma delas é sim uma história sobrenatural, a mais fraca delas, é a única que eu não gostei. Tem uma outra história que é de suspense, que eu acho que ela é boa, mas não é a melhor, e ela talvez seja aquela que tem um plot mais interessante. É um menino de uns 12, 13 anos, se eu não me engano, que ele tem um fascínio muito grande por coisas de guerra, e aí ele descobre que o vizinho dele era um torturador nazista nos campos de concentração. É bem a cara de premissa do King, não é? É bem a cara de coisa do King. E ele passa a chantagear o cara pra que o cara conte as histórias que ele viveu naquele tempo pra ele. Isso eu acho que ela é uma história um pouquinho arrastada, porque quando ela começa o menino tem uns 12 anos, quando termina acho que ele tem uns 18. E os outros 2 contos, que eu acho que são os melhores desse livro, são histórias que eu acho que se o King tivesse escrito sob pseudônimo, eu nunca ia imaginar que eram dele. Porque as tramas giram em torno, além de não serem suspensos, além de serem dramas, são histórias que giram em torno da amizade. Uma delas, que eu acho que talvez seja o mais famoso por causa do filme, é o Rita Hayworth em Redenção de Shawshank, que inspirou o filme Um Sonho de Liberdade, que volta e meia entra nas listas de melhores filmes disso e daquilo. É uma história sobre 2 caras numa prisão que se aproximam e que desenvolvem uma amizade. E o outro, que é o conto O Corpo, se tornou, não só é a minha história preferida do King desse livro, como se tornou a minha história preferida de todas as que eu li do King. E é uma história sobre 4 meninos, eles têm 12 ou 13 anos, se eu não me engano, e eles partem numa aventura para encontrar o corpo que eles descobriram de um menininho da cidade deles, que tem mais ou menos a idade deles, que eles descobriram que morreu e eles querem encontrar o corpo para trazer a notícia para a cidade e serem heróis.
Esse também é um conto famoso porque também inspirou um filme, o Fica Comigo. E eu adorei principalmente essas duas histórias. E como eu disse antes, independente do gênero, eu acho que o King consegue contextualizar muito bem todas essas vidas e fazer com que a gente se importe com esses personagens. Então, o Quatro Estações, eu acho que ele funciona de certa forma como um portfólio do King, de tudo aquilo que ele sabe fazer. Se for pensado em vários livros dele, que embora tenham elementos sobrenaturais, não tem terror ali. Não tá nisso. E uma coisa que eu até, inclusive, comentei uma resenha de um dos livros dele, é como ele é bom em criar personagens, né? Então, independentemente da história, talvez ele use elementos sobrenaturais ou de terror, mas só para colocar aqueles personagens em determinadas situações. E o que faz um bom livro, o que faz uma boa história, são bons personagens, muito mais do que a situação que eles estão inseridos. Porque se eles são bons, se eles têm conflitos e dramas que são interessantes, não importa no que tu joga eles, vai render alguma coisa interessante. Exato, e se o autor consegue fazer com que o leitor se importe, é tudo o que tu precisa. E o King faz isso muito bem, e Quatro Estações foi o livro que me mostrou isso, mesmo com histórias tão curtas. Bom, pessoal, por enquanto fica por aqui o nosso vídeo de retrospectiva Melhores de 2014. A gente optou por dividir esse vídeo em duas partes, por acreditar que ele podia ficar muito longo, né? Muito cansativo pra vocês. E também não valia a pena a gente fazer um vídeo curto dos melhores livros do ano, né? Eles merecem mais do que isso. Não teria a menor graça se a gente só falasse superficialmente sobre essas leituras, que afinal de contas foram as que mais marcaram a gente nesse ano. Mas de qualquer jeito, a próxima parte então dessa retrospectiva já vai ao ar amanhã, então fiquem ligados. A gente não vai deixar vocês no suspense muito tempo, né? Então amanhã vocês já vão poder saber quais foram as duas melhores leituras que cada um de nós fez no ano de 2014. Nesse post a gente também vai deixar o link da primeira parte desse especial de fim de ano, que a gente fala um pouco mais como é que foram as leituras daqueles livros que no ano passado a gente escolheu como os mais desejados para 2014. E fica nesse post também o link das resenhas que a gente comentou ao longo desse vídeo, né? E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, pessoal. Até a próxima. Até. Stay tuned for Saints for our next episode. Nunca poderia esperar assim essa narrativa tão vivaz de um clássico. Bateram na porta para falar comigo e eu disse, agora não. Eu tinha a menor possibilidade de eu interromper a leitura naquele momento. O livro estava sendo escrito como o vício literário do ano, da estação. E de fato ele é um vício, porque tu não consegue parar. E agora, me responde, por que ele faz isso? Mistério. Eu também não sei.